Olá, mais um encontro que a gente começa aqui do Celebrando Restauração. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional nas áreas do medo, da necessidade de agradar as pessoas, da dificuldade de dizer não, e tudo isso eu descobri aqui também nessa ferramenta no Celebrando Restauração. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e você já sabe as coisas que eu vou pedir aqui, né, nesse comecinho de encontro. Em primeiro lugar, para você curtir aí o nosso encontro, então vai lá, você que está no Facebook, coloca aí as suas reações, seja o coraçãozinho, seja o curtir mesmo, não deixa de trazer aí para a gente as suas reações. Para você que está aí no YouTube, vai lá no curtir também, não dá um dislike, dá um curtir aí para a gente saber também que você está gostando aí dos nossos encontros, né? Segundo lugar, para você que está aí acompanhando o encontro junto com a gente tem uma equipe aí ao vivo que está acompanhando o chat nesse momento, então fala aí a cidade de onde você está falando, que a gente quer celebrar, mandar um abraço aí para você e para a sua cidade também, né? E em terceiro lugar, compartilhar esse encontro com mais pessoas, copia o link, joga no grupo de WhatsApp da família, mas não deixa de compartilhar esse encontro para que mais pessoas também sejam abençoadas. Vamos orar? Vamos orar para a gente começar o nosso encontro de hoje, louvar o Senhor, adorar o Senhor também, refletir na palavra de Deus, ouvir o testemunho também. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, em especial por este encontro. Hoje a gente vai entrar no passo de número 9, Pai, um passo desafiador, Pai querido, porque agora a gente se propõe de maneira prática a fazer as reparações necessárias, Pai. Quero pedir que o Senhor nos ajude, Pai, nesse passo e que seja um tempo aqui abençoado na Tua presença de reflexão, mas que o Senhor nos ajude a sairmos, Pai, da inércia, Pai. Que o Senhor nos ajude a sair da procrastinação e que de fato a gente venha a dar esse passo de fé chamado reparação, Pai querido. Nos ajuda. Que a gente possa sair desse encontro aqui diferente, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai adorar o Senhor aqui junto com a Roselian, ser conduzido aqui por ela em adoração, mas não só cante, não só escute a canção, cante a canção aí junto com a gente também. Olá, me chamo Roselian, sou filha muito amada de Deus. Luto com a codependência, com a baixa autoestima, sentimento de rejeição. Luto com a impulsividade, com a ansiedade. E eu quero te convidar nessa noite a adorar a Deus comigo e a se render aos pés dele. E a declarar: Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é tudo que eu preciso para viver. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã
apresente-se diante do Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés e reconheço que preciso de Ti para viver, Senhor. Nós clamamos a Ti, Deus, e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu toque de amor, Senhor, nos corações que estão nos assistindo agora, Deus. Toca em cada coração, Senhor. Ministra a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. A nossa vida é para o Teu louvor. E nós nos rendemos aos Seus pés essa noite, dizendo: sim, Senhor, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Ele está aí. Apresente-se diante do Senhor. Deus abençoe. Olá, meu nome é Esther, sou uma filha muito amada de Deus e luto contra o espírito crítico e principalmente com a intolerância. Minha mãe desde cedo me ensinou os caminhos de Jesus, mas no início da juventude me deixei encantar com o mundo e abandonei a igreja e com isso quebrei princípios e valores como se nunca houvesse aprendido sobre eles. Foram muitos anos longe de Deus e durante este período conheci meu marido, nos envolvemos e construímos nosso relacionamento em meio a mentiras, traições e desconfianças, pois éramos comprometidos nessa época. Por conta da nossa própria história de pecado, nossa união era muito difícil. Existia muita desconfiança e brigas e vivíamos de aparências. Nessa época eu estava muito bem na área profissional e com isso alimentei a arrogância e a autossuficiência e abusava do poder que o cargo me proporcionava. E com o vazio que vivia em casa, me afundei no trabalho, chegando a fazer jornada dupla sem necessidade. Mesmo sofrendo, eu era orgulhosa e não deixava a verdade aparecer. Nunca contei a ninguém a realidade que eu vivia. Mas Deus tinha outros planos para a minha vida e sabia exatamente como fazer para que eu entendesse. Comecei a ter problemas graves de saúde, tive diagnósticos de esclerose múltipla e fiquei com 20% de visão. Comecei a depender dos outros e principalmente do meu marido. Uma noite ao jantar não consegui ver o alimento no prato, me desesperei, comecei a chorar e meu marido com muito carinho cuidou de mim. Naquela hora Deus me quebrou e começou a tratar o meu orgulho. Na sequência, o cerco começou a se fechar na minha vida. Em meu trabalho, perdi o poder e a confiança que eu havia conquistado por conta de um simples erro. E claro, no aperto e na dor, lembrei-me de Deus e comecei a buscá-lo. Fui curada após um tempo, voltei a trabalhar e procurei me envolver nos trabalhos da igreja, achando que eu deveria pagar a Deus pela restauração da minha saúde. Conheci o Ministério de Aconselhamento e comecei então a participar de todos os cursos, retiros, seminários e vivências que o Ministério oferecia. E com isso passei a ter um sentimento de orgulho espiritual. E foi com esse sentimento que eu entrei no CR para ser treinada como líder. Falar na primeira pessoa era o mais difícil, porque eu não via defeito em minhas atitudes e negava a minha realidade. Mas isso não durou muito tempo, Deus me pegou e as máscaras caíram. Nas partilhas eu contava que brigava com Deus achando que Ele tinha que restaurar meu casamento, já que eu tinha voltado para a igreja e estava trabalhando para o reino. Mas nada mudava, pelo contrário, até piorou. E então eu descarregava minha raiva e frustração, culpando, criticando e ofendendo meu marido com sarcasmo, ameaças e atitudes de vingança e ainda assumindo uma postura de vítima. Além disso, vivia com um sentimento de culpa, achando que era um castigo pela minha vida de pecado e que tinha que me conformar com isso. E foi em um dos encontros que Deus falou diretamente comigo através de uma partilha sobre a cura do cego Bartimeu.
Quem conhece essa passagem sabe que Jesus havia perguntado para o cego: que queres que eu faça? E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Naquela hora o Espírito Santo me falou claramente que se Jesus curasse o cego, ele teria que parar de pedir esmola, teria que arrumar um trabalho, andar sozinho sem muleta e sem se escorar em ninguém. Não poderia mais se lamentar e teria que abandonar a autopiedade, ou seja, teria que fazer a sua parte. Então eu percebi que eu pedia para ser curada, mas não abandonava a muleta da autopiedade. Ainda estava sentada no meu orgulho e de braços cruzados esperando a mudança dos outros. Fiquei constrangida e desse dia em diante resolvi assumir a minha responsabilidade na bagunça da minha vida. Admiti e confessei meus erros. Pedi perdão ao meu marido pela raiva, pela falta de respeito e ameaças de separação. Tomei coragem e também fui reparar erros do passado. Aprendi que não são os passos do CR que nos ensinam, e sim o que Jesus nos mostra através desses passos. O CR é apenas uma caixa de ferramentas. E eu tive que abrir essa caixa muitas vezes nos últimos meses. Uma semana antes do decreto de isolamento da pandemia, estourou uma bomba na minha vida e comprovei o que a palavra de Deus diz em Lucas 8,17. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E foi o que aconteceu. Situações sérias com pessoas significativas vieram à tona e gerou uma pandemia emocional na minha vida, onde pela primeira vez na vida tive que ir buscar ajuda médica. Mas Deus cuidou de mim e tenho certeza de que nesta fase eu tive que lembrar principalmente de quantas vezes eu fui perdoada pelos meus erros sem ser julgada. E assim fiz exatamente o que Deus ensina sobre perdão e entendi perfeitamente na prática como funciona de verdade os 70 vezes 7. Uso como base principal nas minhas caminhadas os trechos da oração da serenidade que dizem: vivendo um dia de cada vez e confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. E um dos versículos chaves da minha vida está em Filipenses 3, 13 a 15, na versão da Bíblia Viva. Não pretendo dizer que eu seja perfeita. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e Ele quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançosa aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está me chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por mim. Obrigada pelo silêncio. Passo 9. Pois é, a gente está chegando aqui no passo de número 9, no Celebrando Restauração. Temos o passo 10, o passo 11 e o passo 12. Quando a gente chega aqui no passo 9, eu vou falar um negócio para você aqui. Não desista, não desista. Por favor, não desista. Você já caminhou até aqui, vamos mais um pouquinho. Deus tem mais coisas aí para trabalhar na sua vida. A gente não está no presencial, né? Então não tem como fazer aquela brincadeirinha que muitas vezes as pessoas não gostam, tem pessoas que gostam, tem outras que não gostam, de dizer assim, vai lá, cutuca seu irmão e fala para ele, não desista, né? No presencial às vezes eu fazia isso, mas no online não dá para fazer. Então eu queria que você fizesse da seguinte forma aí, para você que está aí no online, no chat, né? Coloca aí para as pessoas, ó, não desista, hashtag não desista. Coloca aí no chat agora, assim, ó, não desista, não desista. Está no passo de número 9. Para você que está aí com o celular na mão, está assistindo num computador e está com o celular na mão, coloca lá para o seu grupo de partilha nesse momento aí, ó,
não desista. Chegamos ao passo 9, não desista. Deus tem mais para você. O passo de número 9, ele é bem desafiador, porque no 8 a gente fez as nossas listas. E no 9, a gente começa a pensar em ir em direção às pessoas que nós prejudicamos. Para quê? Para fazer reparações a todas elas. E olha o que o passo 9 vai dizer. O passo 9 diz assim: fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. A gente sempre faz a revisão dos passos aqui, né, no começo da jornada. Passo 1, sair da negação. Passo da realidade. Eu admito que eu sou impotente para lidar com os meus vícios, os meus comportamentos compulsivos, os meus traumas, né? E que a minha vida ela perdeu o controle em algumas áreas. Passo 2, ele fala sobre a necessidade que a gente tem de acreditar que o poder superior, Jesus Cristo, vai restituir a nossa sanidade. Passo de número 3, a gente fala da entrega. A gente decidiu entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Passo 4 e 5, o passo da coragem. No passo 4, a gente escreveu a nossa história de vida. No passo 5, a gente confessou a nossa história de vida para o nosso padrinho. A gente leu a nossa história de vida para o nosso padrinho. Passo 6 e o 7 são os passos da humildade. No passo 6, a gente fez uma lista dos nossos defeitos de caráter. E no passo 7, a gente pediu para que Deus nos ajudasse a removê-los da nossa vida. No passo 8, a gente fez uma lista de todas as pessoas a quem nós prejudicamos e nós nos dispusemos, então, a fazer reparações com elas. E no passo 9, a gente vai fazer essas reparações. O versículo base do passo 9 é Lucas 6,37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Isso parte de uma verdade central aqui para a gente. Qual que é essa verdade central? Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa, disse Benjamin Franklin. Por que eu estou colocando essa frase? Porque essa frase fala de algo que a gente se depara ao irmos para a prática da reparação. Que é o seguinte, eu tenho que praticar a reparação, mas quando eu vou fazer? Ah não, deixa mais um pouquinho, não vou fazer agora, será que é o tempo certo? Será que eu vou fazer? E eu começo a arrumar desculpas para não fazer as reparações. E o Benjamin Franklin está dizendo, pessoas que são boas em arranjar desculpa, raramente são boas em qualquer outra coisa. Pastor Daniel Camaforte, no livro Celebrando a Vida, ele diz o seguinte: desde o início, quando admitimos nossa impotência e saímos da negação, passo 1 lá, vendo os diferentes aspectos dos mecanismos de defesa em nossas vidas, nos tornamos indesculpáveis. A covardia espiritual é a base da hipocrisia e da falsa religião. E na covardia travestida de orgulho, muitos se perderam pelo caminho. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que no momento também em que a gente vai se deparar com o fazer reparações, a gente vai pensar assim, não vou fazer, mas que ela está travestida aqui de orgulho, talvez um mecanismo de defesa para a gente não se complicar mais, mas existe lá um orgulho no nosso coração. Por que eu vou me submeter a isso? Né? E a gente tem que ser livre de tudo isso, tanto as desculpas como o orgulho de não fazer. Como é que a gente faz reparações? A gente já parou para pensar na palavra reparação. Primeiro, a gente faz reparação, querido, pensando, né, naquilo que a gente precisa fazer. E a gente vai olhar para a palavra aqui, reparação, da seguinte forma.
Eu vou fazer reparações olhando, pensando no meu arrependimento ou com arrependimento. Eu vou me arrepender. Vou me arrepender. Arrependimento é a base, inclusive, da conversão. Arrependimento lá no original é metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de direção. Como que eu vou fazer reparações? Dando um 180 graus. Se eu estava indo em direção às agressões, às coisas que eu vou dar um 180 graus e começar a caminhar em outra direção. Como que eu vou fazer reparações? Pedindo perdão. Talvez essa é a primeira palavra da reparação. Lembra que a gente diferenciou o perdão da reparação. Perdão é uma coisa. Reparação faz parte do perdão, mas é uma outra coisa. Então, eu me arrependo e eu peço perdão. Então, eu vou chegar para essa pessoa e dizer: perdoa-me, me perdoa daquilo que eu fiz, daquilo que eu cometi contra você. E aí eu me proponho a fazer a restituição. Se foi um dano financeiro, eu pago. Se foi um reparo que eu tenho que fazer, eu faço essa reparação. Se foi uma reparação emocional, eu preciso mudar para que aquela pessoa comece a acreditar na minha vida novamente, para que eu reconquiste a credibilidade dela. Não é da noite para o dia que essas coisas acontecem, principalmente no campo emocional. Mas eu faço reparação me arrependendo, pedindo perdão e estando disposto a fazer restituição, principalmente através da minha mudança. Fizemos reparações diretas. Eu gosto desse texto no passo. Fizemos reparações diretas. Como é que eu vou fazer reparações diretas? Se eu preciso pedir perdão para a pessoa, eu vou fazer um contato pessoal com ela. Contato pessoal assim, tete a tete. Vou marcar com ela, vou marcar um café, vou marcar um encontro com ela, vou sentar com ela numa mesa, numa refeição e vou conversar com ela. Puxa, mas ela está muito longe para eu fazer essa reparação. Então eu vou pegar o telefone e vou ligar para ela. Não consigo conversar hoje, não consigo conversar pessoalmente, hoje tem o recurso do telefone ou até da videochamada que você pode fazer com a pessoa também. A gente está utilizando bastante, né, em meio à pandemia. Puxa, mas é muito difícil para eu poder conversar com ela. Eu não consigo conversar com a pessoa. Eu não vou conseguir fazer isso para eu pedir perdão, para eu entender que tipo de restituição, de reparação que eu posso fazer. Então, ainda existe o recurso da carta e do e-mail. Ou melhor, o e-mail, ou um recadinho no WhatsApp. Pedir perdão ali, se você não consegue fazer isso conversando com a pessoa, usando a sua própria voz para fazer isso. Por que a gente está colocando isso aqui? Porque não existe desculpa. Lembra que o pastor Daniel Camaforte acabou de dizer ali naquele parágrafo que a gente leu? Nós nos tornamos indesculpáveis. Ah, mas eu não vou fazer reparação porque a pessoa mora distante, eu não consigo ter um contato pessoal com ela. Tem o telefone, videochamada, mas eu não consigo falar com ela porque eu acho que não vai ser bom. Tem carta, tem e-mail, não tem desculpa para deixar de fazer uma reparação. Só que olha o que o passo faz. É isso que é importante. Se você escutou o estudo até aqui, não sai daqui com essa parte do estudo e vai fazer reparação. Calma. Escuta o estudo até aqui, mas escuta daqui para diante. Por quê? Porque a Bíblia diz, o estudo vai dizer o seguinte, ó, sempre que possível. E é por isso que eu acho, por isso que eu considero o Celebrando uma ferramenta muito equilibrada. Porque ele não está dizendo para você assim, sai por aí e vai fazer reparação, de qualquer maneira. Escuta essa mensagem aqui e já sai. Não. Primeiro, converse com o seu padrinho, converse com a sua madrinha sobre aquilo que precisa ser reparado. Se é o tempo certo, se está no momento certo, mas sempre que
possível. O seu padrinho, sua madrinha vai te ajudar a entender se isso é possível de ser feito. Não adianta reparar um dano e causar outro dano do mesmo tamanho ou até maior. Então, se procurar determinada pessoa vai fazer com que cause um dano ainda maior ou do mesmo tamanho, não faça a reparação. Ah, mas Alexandre, como é que eu vou fazer então a reparação? Com o seu padrinho, com a sua madrinha, diante de Deus. Mas não faça uma reparação que vai causar um outro dano que vai ser irreparável. Não tem como, nós caminhamos com maturidade aqui dentro. E olha que a gente coloca ali, a depender da natureza do dano praticado, haverá um tipo apropriado de reparação. Seu padrinho e sua madrinha também vão te ajudar nisso. Para esse tipo aqui de dano que eu cometi, que tipo de reparação eu utilizo? Para cada dano, um tipo de reparação. O exemplo que eu dou, ele é muito simples, tá? Muito simples, mas é só para você entender sobre o que é causar um dano maior. É bem simples o exemplo que eu vou dar. Lá na adolescência, alguém, tá? Uma pessoa teve um homem. Vou citar um homem aqui porque eu sou homem, tá? Então, vou citar um homem. Um homem teve um relacionamento, teve uma namoradinha lá na adolescência. Os dois namoraram na adolescência. E esse namoro não acabou muito bem. Aquele menino acabou machucando aquela moça emocionalmente e a vida rodou e ambos foram para seus lados, cada um teve a sua vida. Chega num momento desse no inventário e esse homem vai entender que ele causou um dano a essa moça, seja na adolescência ou na juventude, né? E aí agora, quando ele está olhando para esse passo, ele pensa assim, eu tenho que procurar essa moça lá. E com o advento aí das redes sociais e tudo, a gente acha as pessoas, né? E de repente ele acha essa moça que ele namorou lá na juventude e resolve querer reparar o dano com ela. Mas essa moça já está casada, tem um marido, tem filhos. Agora imagine esse rapaz, esse homem, entrando em contato com essa mulher casada, com filhos, pedindo perdão para ela do que ele cometeu lá na juventude. Como é que o seu marido, como é que o esposo dela vai entender essa atitude? Vai causar um dano maior. O homem lá, o marido dessa mulher, vai entender que ele está procurando, querendo alguma coisa com ela. Então, onde é que esse dano vai ser reparado? Diante de Deus. Talvez ele não vá conseguir conversar com ela. Talvez ele não vá conseguir uma oportunidade para pedir perdão e fazer a reparação. Estou dando um exemplo. Só que isso também não é desculpa caso ele tenha a possibilidade de fazer. Se a possibilidade se apresenta para ele fazer, ele precisa fazer. Por quê? Porque a gente tem algumas dicas práticas aqui com relação à reparação. Primeira dica prática, humildade. Como é que eu vou chegar lá para fazer a reparação? É o seguinte aí, aquele negócio lá que aconteceu, eu fiz isso aqui, eu te machuquei lá atrás, porque você também, né, brincadeira, né? Você veio para mim e fez isso aqui, aí foi por isso que eu fiz aquilo ali, né? É desse jeito que a gente vai chegar para fazer reparação, pedir perdão, fazer reparação? Não. A gente vai chegar com humildade. Um pedido de perdão nunca tem uma vírgula e um mas. O pedido de perdão sempre tem um ponto e acabou. Como assim? Vou chegar para a pessoa para pedir perdão e me perdoa, mas não tem mas. Eu fiz isso, me perdoa. Ponto. Não tente justificar aquilo que aconteceu porque a pessoa fez alguma coisa que o fez praticar aquilo contra ela. Não tem justificativa. Peça perdão e ponto final. Segunda dica prática, escolha o momento certo. O momento que você vai fazer
a hora da ação, o momento da ação é tão importante quanto a ação em si. Terceira dica prática, a gente não espera nada em troca. Isso a gente colocou como pergunta para você começar a refletir para esta lição. No último encontro a gente colocou como pergunta, para você chegar aqui e pensar sobre, começar a refletir sobre isso. Por quê? Porque você não tem controle quando você vai fazer reparação. E esse é o ponto mais desafiador da reparação. Você tem controle sobre o sentimento da outra pessoa? Você pode chegar lá e pedir perdão e a outra pessoa dizer na sua cara, não te perdoo. E aí, como é que vai ficar? Você não tem controle, você não espera nada em troca. Não espere que você vai chegar lá para a pessoa e dizer, olha, você vai ser humilde, você vai esperar o tempo certo e tal, vai chegar lá para a pessoa e a pessoa vai dizer, uau, não, tá tudo bem, vai te dar um abraço. Tem pessoa que não vai fazer isso. Tem pessoa que vai bater a porta na sua cara. Ela não vai querer te perdoar. Só que esse é o ponto, a gente não espera nada em troca. Aquilo que é a nossa parte e que a gente precisa fazer, a gente vai fazer e ponto. Quarta dica prática, né? Coragem. Precisa ter coragem para fazer reparação. E aí eu lembro da Bíblia colocando para a gente, esforça-te, tem bom ânimo, tem coragem. Deus vai te dar coragem para lidar com cada uma das situações. Mas também siga a última dica, não procrastine, não arrume desculpas para não fazer. Ah, não, eu vou esperar. E nunca acontece a reparação. Não procrastine. Sabe o que acontece? A liberdade, ela é a essência do passo 9. A gente fica menos centrado em nós mesmos e mais conscientes das pessoas que estão perto de nós. Consciente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E eu quero colocar o seguinte para você, como pergunta de partilha. Quais são os meus medos em relação às reparações que tenho que fazer? Quais são os meus medos em relação às reparações que tenho que fazer? Quais são os teus medos, querido? Preciso fazer reparação. Quais são os medos que vêm no teu coração? Compartilhe hoje aí com o seu grupo de partilha. A palavra é provisão de Deus. Você crê que Deus te sustenta? Eu creio. Eu creio que Deus é o autor da vida, que Ele que me sustenta, que tudo aquilo que eu tenho é provisão de Deus na minha vida. E que eu sou um mordomo daquilo que Deus me dá. Tudo que eu tenho eu não vou levar dessa vida. Deus, Ele é como se Ele me desse emprestado para que eu cuidasse aqui enquanto eu estivesse nessa vida. Eu nada vou levar dessa vida. Esse é um conceito de mordomia bíblica. Conceito de mordomo. Nós estamos cuidando das coisas de Deus. Isso se refere também ao reino dele, aquilo que a gente faz no reino dele. E isso se refere a gente semear no reino de Deus, através daquilo que ele tem nos dado, ser um bom mordomo, semear no reino de Deus, através dos nossos recursos. E eu queria te convidar para fazer isso, semear neste ministério aqui, o Celebrando Restauração. E você pode fazê-lo da seguinte forma. Você vai ver aí na tela um QR Code, você pode apontar aí o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado aí a uma das contas da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E você pode fazer isso por PayPal, Pix, transferência bancária ou até outros meios. E quando você fizer a sua transferência, você pode enviar lá o seu comprovante para esse e-mail que está embaixo na tela, contribuical@pibcuritiba.org.br, indicando lá, oferta para o Celebrando Restauração. A gente sempre acaba aqui os nossos encontros com a oração da serenidade. Como eu falei aqui no encontro de hoje, não desista que a gente está no passo 9, mas eu também queria ver se você sabe a oração da serenidade de cor. Já decorou a oração da serenidade? Então começa aí comigo aqui hoje, assim, ó, sem olhar lá na tela. Eu vou colocar depois, tá? Aos poucos, para a gente ir decorando aqui. Ela diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença.
vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim, poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Eu fiz sem olhar, tá? Tava aqui, ó, né? Mas eu não olhei nem para o computador, fiquei olhando só para a lente aí da câmera para te estimular também a decorar aí a oração da serenidade. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa partilha para você que vai para o grupo agora. Um forte abraço para você e até semana que vem. Tchau, tchau.